amados irmãos, encarnados e desencarnados, meu colégio a todos. Para nos prepararmos melhor para a doutrina dessa noite, vamos para a nossa leitura do livro Resposta da Vida, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Para agir melhor, confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação, a fim de não marginalizar as ideias negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que lhe fazem necessária, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas que você extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles, sem sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quando e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar, garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida. Aceite os outros tais quais são, sem alimentar a inveja ou o ressentimento. Recorde os talentos que enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência, e lembre-se de que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre e fazer o melhor. Meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Nossa boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Seara do Amor. Ainda mais com esse friozinho, que pelo menos passou essa chuvarada, né? Assim esperamos, né? Mas, que Papai do Céu nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados que aqui estão. Hoje nós temos o nosso irmão Lincoln Santos, que hoje fez saber que é dele, quase vizinho nosso aqui, bem pertinho da gente. E ele nos traz um tema bastante interessante, a mensagem do Cristo e o Evangelho redivivo. Assim sendo, a gente pede a ele que possa nos transmitir com bastante carinho tudo que ele preparou para conosco. Assim a gente faz aquela prece maravilhosa que o nosso amado Jesus nos ensinou, como abertura dos trabalhos, pedindo ao Pai de todo amor e bondade que nos abençoe a todos aqui presentes. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Pai, a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Assim, passamos a palavra para o irmão. À vontade. Como o pessoal fala, a casa é sua, mas devolve ela no final, tá? Devolveremos sim. Até porque a casa é de Jesus, né? Então vamos devolver. Boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui, né, com a incumbência, com o tema, né, de muita responsabilidade.
Nós aqui também representamos a 14ª luz, né, como estamos nesse momento na coordenação do Evangelho Redivivo, a qual o título faz menção. Afinal o que é o Evangelho Redivivo? Né? Se houve, né, algumas falas, alguns comentários, inclusive agora, entre 20 e 21, nós tivemos o encontro nacional do Evangelho Redivivo em Brasília, né? Que Santa Catarina representa muito bem o Evangelho Redivivo, e tivemos representantes da 14ª lá também. Podemos averiguar isso na página da URGS, da FET e da FEB também, esse acontecimento. O Evangelho Redivivo é um estudo de todo o Novo Testamento, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, né? Então aí a gente começa a entender a profundidade desse estudo. Mas 27 livros, né? Não são 4 evangelistas, sim. Então nós temos ali, né, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos Atos dos Apóstolos, o Apocalipse de João e 21 cartas que compõem todos 27 livros. Então, aqui uma ideia, né, sobre isso nós vamos explicar um pouco mais para saber do que nós estamos falando. Nós vamos contar um pouco da história do Evangelho Redivivo para nós entendermos a profundidade disso. Mais ou menos por volta de 2012, 2014, na Federação Espírita Brasileira começou-se a receber mensagens de teor evangélico, né? Referências ao Evangelho, ao Novo Testamento. No começo eles não entenderam bem do que se tratava, mas com muito respeito, né? Eles acatavam as mensagens, muitas vezes pela psicofonia, outras vezes pela psicografia. Ora Bezerra de Menezes, ora Dias da Cruz, trazendo essas mensagens, cada vez com maior profundidade. Aos poucos, algumas coisas foram sendo trazidas à tona, né? E eles foram informados de que estava se formando no espaço, vamos assim dizer, assim como nós temos as colônias, né? As colônias espirituais, né? Vamos usar assim para que possamos ter uma certa noção de que estava se formando no espaço, numa região que não foi revelada, mas que nessa região foi pedido aos, assim, digamos, encarregados, né, dessa área, aos engenheiros, aos arquitetos, vamos assim usar essa expressão, né, do plano superior, através daqueles que solicitavam, de espíritos também de alta envergadura, uma região que fosse localizada no universo e que tivesse, né, uma região que tivesse água, que se assemelhasse ao mar da Galileia. Né? Aos poucos essa informação foram sendo trazidas, nós vamos montar, né, essas informações aqui. E que essa região, nela haviam colinas, várias colinas, né? E elas foram contadas na quantidade de 12 colinas. Elas ficavam de frente a esse lago, a esse, né, que se assemelhava ao mar da Galileia, muito parecida com a região da Palestina, onde Jesus, né, onde nós temos as transcrições do Novo Testamento, e que se trataria de instituições, onde havia um prédio central e várias outras. As outras colinas tinham mais instituições que foram entregues, cada uma delas, a um dos apóstolos do Cristo. Inclusive também foi solicitado que Paulo também assumisse uma dessas posições. Mas Paulo não era apóstolo, era apóstolo dos gentios, ele não formava no colégio do Cristo, né, naquele momento, mas ele foi um apóstolo dos gentios, então foi também solicitada a presença de Paulo. Muito bem, nessa instituição, ela estaria, digamos assim, com a responsabilidade de receber lá espíritos que desejassem vir à Terra na intuição de trazer novos rumos, digamos
assim, ao terceiro milênio, né, ao impulso da Terra, e que receberiam a incumbência de divulgar o Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho do Cristo. Foi escolhido também para representar o Brasil um espírito chamado Celina, muitos de nós conhecemos, né? Ela é a mensageira de Maria. Ela ficou como representante do Brasil da FEB nessa instituição no espaço. É uma região muito bonita e ela tem como símbolo uma cruz transparente, digamos assim, e luminosa, que ela fica suspensa no espaço. Ela é gigantesca, né? Segundo as informações, né, muitas vezes nós achamos assim as coisas um tanto quanto fantásticas, né, mas que talvez nós tenhamos pouco conhecimento. Ela é feita de um material que ainda não conhecemos na Terra, né? Ela tem uma certa transparência e luminosidade, e ela é mantida no espaço através da vibração de espíritos superiores, né? Então, com a finalidade de todos que venham, né, na direção de onde for, avistem essa localidade, isso em planos espirituais, né? E todos aqueles que passassem por essa instituição seriam capacitados. Olha a importância da capacitação, mesmo aqui na Terra, né? Capacitar-se é muito importante. E esses espíritos viriam para auxiliar na formação na área da educação, no sentido do bem, né? Mas também nas áreas científicas, filosóficas e religiosas. O Espiritismo tem uma gama muito importante nisso, porque ele traz consigo todas essas informações para que ela nos alcance, né? Da mesma forma como ela alcançou os que participavam das reuniões na Federação Espírita Brasileira. Eles então começaram a montar esse chamado, assim, né, vamos chamar de quebra-cabeça, né, que aos poucos as informações vinham, porque nada acontece assim, tudo é sempre fruto de muito trabalho, tudo é fruto de muito estudo e de muita organização para que a coisa se realize. E eles começaram a entender que se trataria de estudos a serem realizados na Terra do Evangelho do Cristo. Em uma certa conversa, num dos encontros, num seminário, encontraram-se com Haroldo Dutra Dias, e numa rápida conversa eles chegaram a algumas conclusões de que realmente se trataria de um estudo, e não sabiam como isso poderia se dar, né? Seria um estudo metodológico, um estudo para crianças, não sabiam como isso iria se dar. E começaram então a compreender que seria estudos nas casas espíritas, não estudos concentrados apenas nas federativas, mas que eles deveriam chegar às casas espíritas. E nessa conversa houve a sugestão de Haroldo Dutra Dias de que esse estudo poderia, né, ser, ele poderia receber o nome, né, que fosse evitado o nome de cristianismo redivivo, né? Por quê? Porque cristianismo, ele compõe o movimento dos cristãos, da mesma forma que a doutrina espírita tem o movimento espírita, que é o movimento dos espíritas, né? Porque ele é sujeito a variações. Então foi necessário que se colocasse o nome de Evangelho Redivivo, porque ela é como a doutrina espírita, ela é certa, não há o que mudar nem acrescentar. Então foi escolhido esse nome, né? E
então foi, no caso, implantado um método de estudo para que pudesse se conhecer a mensagem do Cristo. Foi sugerido então uma obra, um romance, para que se tirasse daqui o substancial para esse estudo, chamado Renúncia. Conta aqui a história do espírito Alcione, que pede para retornar à Terra, né, para buscar, para resgatar alguns espíritos, né, muito caros a si mesma, né, em que ela pede esta missão. Isso ocorre mais ou menos no século XVII, na França, e em uma das passagens desse livro foi buscado um trecho muito interessante para que pudéssemos então formar esse estudo do Evangelho Redivivo nessa área do conhecimento, né? Mas que é muito mais do que isso. Esse trecho diz o seguinte: lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Muito bem. A metodologia do Evangelho Redivivo, então, ela se funda nesses 4 pilares, né? Nós entendemos que a mensagem do Cristo, ela precisa ser, claro, conhecida e vivida, mas entre ser conhecida e vivida há um caminho a ser feito. Vamos começar pelo conhecimento. É necessário que nós tenhamos o conhecimento das passagens do Evangelho para que nós possamos nós tenhamos a certeza do que estamos examinando, do que estamos lendo. É preciso, né? Essa mensagem do Cristo precisa ser conhecida e devemos entender que ela não se resume ao Novo Testamento. Por isso o nome, a mensagem do Cristo, porque ela vem desde, né? Ela também está inserida no Antigo Testamento, porque é todo um trabalho do Cristo, não apenas, né? Senão nós envolvemos o trabalho de Jesus. Mas, né, ele é um espírito crístico, que recebeu a missão do Pai de nos auxiliar. E ele vem, né, desde quando, muito antes, né, mas o que já está inserido no Novo Testamento é um trabalho do Cristo. Então, também é inserido partes do Antigo Testamento. Então, toda a Bíblia, né? Mas só o conhecimento basta para que nós possamos alcançar as plenitudes espirituais? Só o conhecimento não basta, né? Quando nós buscamos, quando nós estudamos, nós seguimos em direção do alto. Somos nós buscando conhecimento. Mas isso nós podemos, hoje está muito fácil de nós fazermos, nós buscarmos o conhecimento, né? As inteligências artificiais, as pesquisas, o Google, está ao alcance de todo, mas o conhecimento não nos garante um bom caminho. Conhecer não garante nada, né? Nós podemos ter um vasto conhecimento, mas só isso não é
o suficiente. Então a mensagem do Cristo precisa ser conhecida? Precisa. Precisa ser divulgada, precisa ser estudada, precisa ser entendida. Você vê que não basta conhecer para alcançar a sabedoria evangélica. É preciso meditar sobre a palavra de Cristo. Vamos entender um pouquinho disso, né? Então, por exemplo, quando eu estudo, eu estou subindo em direção da espiritualidade. Eu estou seguindo em direção, é um esforço meu. Eu estou me lançando nesse esforço, né? Somos nós indo nessa direção, é a nossa parte. Agora, quando eu medito, é a espiritualidade descendo até mim. Nós podemos entender um pouco isso com essa questão da inspiração, por exemplo. Um músico, quando ele vai compor, claro que estuda música, uma coisa parecida, mas vem a inspiração, ou seja, ele recebe, através dos seus conhecimentos, através de uma visão, através de uma inspiração, de uma imagem, de um acontecimento, alguma coisa. Na arte, também, em todas as partes da poesia, há as inspirações. Então, se eu tenho material, se eu estudo, mas em algum momento eu preciso refletir sobre aquilo que eu estudei, é preciso meditar. Então, eu fui em direção do alto, da espiritualidade, eu busquei ensinamento, eu estudei, eu li o Evangelho. E essa informação Alcine traz ali, Líamos um versículo de cada vez. Muitas vezes a gente lê bastante, vê muito. As lives, a gente assiste 4, 5 lives por dia e chega para mim, eu já passo para todo mundo. Nem reflito sobre aquilo e já saio passando para todo mundo. Muitas vezes nós estamos com um congestionamento mental de tanta coisa que a gente assiste. Nós não refletimos em nada, só chega e a gente vai devorando. Chega e vai devorando. Ficou apenas conhecimento. Não refletimos nada, não extraímos aquilo que poderíamos extrair. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida? Precisa. Eu preciso conhecer todo o Novo Testamento. Mas é preciso meditar sobre isso. Quando eu sereno o coração, quando eu paro, quando eu vou pensar sobre aquilo que eu estudei. Então, eu leio um trecho, isso aqui serve certinho para minha sogra, para minha cunhada, lá para o dirigente da casa espírita, isso aqui cabe certinho para a Ana Amélia. Nós temos que trazer para nós. Nós temos que nos inserir. O que isso está dizendo para mim? A espiritualidade vai me ajudar. Eu estou aberto, eu não estou lançando para ninguém. Eu estou meditando. Eu vou receber inspiração, desarmado de nenhum direcionamento. Não é para ninguém, é para mim. Então eu conheci, eu sei, está lá, eu conheço todo, eu estou estudando, mas aquilo que eu estudo, eu medito, eu reflito, eu deixo vir. Então eu estudo, eu estou indo em direção. Eu medito, é a espiritualidade vindo até mim. E fica essa pergunta: eu estou meditando? Eu estou pensando naquilo que eu estou estudando, que eu estou ouvindo? Quando eu saio de uma palestra, eu vou para casa e eu reflito sobre aquilo que eu escutei? E não só durante o dia, no momento do estudo, mas se você dorme com aquilo na sua mente, à noite, em desdobramento, nós receberemos. Mais uma jornada. Mas de que forma eu estou me preparando? Eu estou, Nós temos o direito de fazer o que quisermos, mas eu estou aproveitando o meu desdobramento noturno. Para onde eu vou? Então a gente desacelera também, se afasta um pouquinho da televisão, do celular principalmente, para dar mais uma olhadinha, dar uma espiadinha lá na rede social, tem uma desinformação lá de um parente de alguma coisa, pronto, já desarmonizou. Como é que vai dormir bem? A mensagem que recebeu ali. Ou algo interpretou errado.
nem é aquilo que a gente está pensando, que a gente faz uma interpretação, porque uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, ela é desprovida de sentimento. A gente já interpreta de uma maneira toda personal. Então eu dei uma espiadinha no celular, pronto, já desanalisou. Para onde eu vou? Vou me juntar com espíritos que vão me torturar, que vão me incomodar, que vão fazer uma lavagem, né? Que vão buscar lá me jogar alguns pensamentos, inserir, porque eu estou desarmonizado. Então, o risco é nosso. Claro, tem compromisso, tem questões, né? Uma mãe tem jornada tripla, muitas vezes, um pai, né? É muito difícil até a hora de dormir, né? Mas se pudesse afastar dessas questões, melhor meditar, dar uma relaxada. Ou ver uma coisinha meio desafiadora, né? Ou algo meio hot, sem que ele passou ali. Aí como é que vai dormir? Né? Se passou algo apimentado ali, ou uma cena lá do Rambo, atirando, eu sou do tempo do Rambo ainda, né? Atirando em todo mundo, como é que eu vou dormir? Pensando na paz, se eu já vi uma cena lá de um filme que eu gosto muito, já me excitou lá com arma, não é possível. Mas se eu for dormir meditando sobre aquilo que eu li, não para passar o tempo todo rezando, né? Não é disso que a gente está falando, mas da nossa reflexão sobre aquilo que eu fiz durante o dia. Isso também é meditar sobre o Evangelho, fazer o nosso inventário noturno, aliás, do dia, daquilo que nós fizemos, se condiz com o Evangelho. Se eu deixei de fazer algum bem, e se eu fiz algum mal, e se eu deixei de fazer algum bem, o bem que eu já compreendo através do estudo do Evangelho. Então, eu conheço o Evangelho e eu medito sobre o Evangelho. Eu deixo vir. Então, é importante conhecer e meditar. Essa é uma das etapas. Muito bem. Então, é a expressão conhecer, meditar e sentir. E agora, essa questão do sentimento, né, de sentir, aqui também vem a ser aplicada nessa metodologia. Muitos de nós até estudamos o Evangelho e muitas vezes, né, já vemos estudando há muitas encarnações. A maioria de nós aqui já vem fazendo isso há 5, 6 encarnações. Ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. A gente já vem de alguma forma em contato com o Evangelho, através da religião, de alguma forma. Então, né, ninguém é marinheiro de primeira viagem. Claro que agora não lembra do que aconteceu, mas a gente está tendo um contato agora, a gente já vem estudando há muito tempo. E muitos de nós nessa mesma encarnação. Aqui, né, o Espírito estuda várias questões do Evangelho, tem grupos de estudos, né? Então nós estudamos e refletimos para aplicar aos outros aqui, né? Mas às vezes a gente não consegue, a gente vai lá e lê, estuda sobre o perdão, por exemplo, já buscou meditar, está meditando sobre aquilo que o Cristo diz, mas muitas vezes não consegue perdoar. E às vezes a gente não entende. Poxa, mas eu já li sobre isso, eu já refleti, mas por que eu não consigo perdoar? Esse é só um exemplo, o perdão. É que também é preciso entender a si mesmo. Nós precisamos trazer isso aos sentimentos, aos sentidos. Muitas casas espíritas oferecem os grupos de autoconhecimento. É muito importante que nós nos conheçamos. Porque o perdão não é apenas uma memória que nós apenas iremos esquecer. Não se trata disso. Se tratam de questões que muitas vezes são milenares. Então, trazer esse sentimento à tona, para que nós também busquemos refletir em cima disso, é muito importante. Então, não dá para se culpar apenas e pensar que apenas por ler a Escritura e refletir sobre ela, nós já iremos conseguir, porque nós temos uma personalidade, nós temos uma história íntima que já vem há milênios ou muito mais.
E tem coisas que estão enraizadas. Então é preciso sentir essas questões, analisar com maior profundidade e respeitar-se. Porque a gente se sente culpado, dá um peso na gente que ainda não consegue fazer certas questões. Às vezes a gente está, né, já se preparou bastante sobre o perdão, mas quando a gente se aproxima de alguém que nós tivemos um desentendimento, nos acelera o coração, nos causa uma sensação de desconcerto e nós não entendemos por quê. Então é preciso trazer essas questões aos sentimentos. E tem outros recursos hoje que nos ajudam. Tem inclusive, na minha época chamado de desenho, hoje tem outro nome, né? Da Disney ou da Pixar, não me lembro, que é Divertidamente. Tem o 1 e o 2. Que fala sobre a gente pensa que é um filme, né, que é um desenho apenas para criança, mas não é. E nós devemos compreender coisas diferentes, que nós somos seres que temos sentimentos. Porque quando Cristo diz para nós, quem quiser me seguir, pegue sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, Ele não está pedindo que nós neguemos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não é isso que Ele está pedindo. Então, tem coisas que me provocam uma emoção, um choro, uma tristeza. Nós precisamos sentir isso. É uma agressão muito grande. Nós queremos extirpar isso. Não somos máquinas. E às vezes até as pessoas nos perguntam: mas você está chorando? Mas você não é espírita? Você está chorando, né, porque alguém morreu, alguém desencarnou? Ora, e onde é que estão os nossos sentimentos? Aí tem coisas que nos fazem sentir. Isso, né, são questões do espírito, ilícitas. Então é preciso deixar-se sentir, é preciso deixar-se envolver, experienciar suas emoções, seus sentimentos, analisar essas questões. E o estudo do Evangelho Redentivo vem nos ajudar, inclusive explicando a visão de cada evangelista, de o porquê ele dá dessa ou daquela maneira a sua ótica daquilo que escreveu o Evangelho. Todos na mesma direção, mas cada um traz uma nuance diferente, que cada um tem. Nós vamos entender as questões de Pedro. Nós queremos crucificar Pedro também, né, quando ele nega o Cristo. Nós paramos para analisar o sentimento, a emoção, a sensação que Pedro teve naquele momento. Imagine, diante daqueles homens poderosos, aqueles soldados brutos na época, a sensação de insegurança, o medo que ele sentiu, e que o levaram a fazer o que ele fez. E nós? Quantas coisas nós somos levados a fazer pela nossa fragilidade, pelo nosso medo, pela sensação de insegurança? Muitas vezes nós nos defendemos com um ataque, expondo alguém, muitas vezes, antes que alguém nos exponha. E aí depois, quando passa a sensação, nós nos sentimos arrasados, não é mesmo? Porque o bem já fala em nós, mas é que a nossa fragilidade nos levou a esse caminho, ainda trilhamos esse caminho. Então é preciso sentir, que nós lemos, estudamos, refletimos, mas é preciso deixar-se envolver nesse sentido, conciliando com os nossos sentimentos. Por que eu ainda fiz isso? Por que eu reagi dessa forma? Porque eu ainda não consigo fazer. Mas não é uma pergunta de cobrança, né? Não devemos fazer essa busca, esse questionamento com um chicote na mão. A gente joga o chicote fora. Senão a própria mente não permitirá mais que nós façamos essa análise.
porque é um sistema de defesa. Nós fugiremos dessas reflexões. Então busquemos nos entregar mais aos sentimentos, na questão de senti-los, de observar, de sentir-se. Muitas vezes a questão, nós não conseguimos perdoar, porque muitas vezes nós não nos perdoamos ainda. E aí, através das palestras, do atendimento espiritual na casa, que vai lá buscar aquela conversa fraterna, buscando se entender, a palavra amiga, esclarecedora, entendendo por que muitas vezes as coisas acontecem e desarmados das questões do mundo, muitas vezes, nós conseguimos refletir melhor. Então, estamos seguindo uma escalada. Nós conhecemos, nós entendemos o que Cristo disse, nos sugeriu, e nós meditamos. A inspiração veio, mas ainda nos falta sentir. Deixar-se sentir, conciliando com as nossas ideias, os nossos pensamentos. E aí nós vamos começar a entender algumas coisas dos nossos filhos, porque o meu pai, muitas vezes está agindo assim. E essas coisas vão começando a nos ajudar a reagir melhor em questões muito fáceis, que é o trânsito. O trânsito é muito fácil da gente, a gente quase não reage, ninguém põe a mão para fora, não buzina. Então, nós vamos começar a sentir essas questões de entender, puxa, talvez não devesse ter tido uma boa manhã. Não sabe o que aconteceu na casa da pessoa, que situações está atravessando. E cabe a nós, aquele que já conseguiu essa escalada, entender o seu próximo. E o Senhor aconselha, amar o próximo como a si mesmo. Porque nós já estamos podendo aprender a nos amar. E aí, nós já temos um bom caminho. A indicação final é do vivenciar. Então, nós fizemos uma ponte entre o conhecer e viver. Porque parece que a gente já vai ler o Evangelho do Cristo e já vai conseguir praticar. Dificilmente nós iremos conseguir essa transição. Então, sugere-se, essa literatura Renúncia, esse personagem Alcione, sugere para a análise do texto de Cristo, então, o conhecimento, a leitura, a meditação e o sentimento na aplicação disso, para que nós possamos viver a mensagem do Cristo, aplicá-la na vida, mas não aplicá-la porque é uma lei, aplicá-la porque o Cristo está dizendo, como se fosse uma lei que deve ser dura a ser aplicada, porque nós estamos fazendo uma coisa, mas apenas porque alguém está nos obrigando. Um exemplo é quando nós estamos na estrada e aí a gente sente que as pessoas estão podando por algum caminho, estão passando na nossa frente e nós ficamos muito bravos porque as pessoas fazem isso. A gente não faz porque é proibido, mas no fundo a gente está louco para fazer, porque a gente ainda não conseguiu se livrar dessa questão. Isso é um exemplo assim, muito raso. Então, muitas vezes nós obrigamos uma coisa, nós nos mantemos firmes, como está dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita nós somos todos cordiais. Nossa, parece ser a família perfeita, nós parecemos ser pessoas assim realmente, porque nós estamos entregues a um sentimento, a um momento sublime.
Mas quando nós chegamos lá fora, a coisa é um pouco diferente. Nós temos a ação, né, de malfeitores junto de nós que entendem a nossa vibração, eles nos alcançam através dela. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos mudar a nossa vibração. E aí eles conseguem farejar em nós as nossas fraquezas, atuam sobre nós, amplificando aquilo que já é nosso, que muitas vezes nem nós mesmos ainda compreendemos. Por isso essa questão de deixar sentir-se, analisando com muita tranquilidade, com muita docilidade aquilo que estamos atravessando, para que nós possamos viver o Evangelho do Cristo não por uma obrigação, porque é quase como um ritual, né? Quase como cumprir uma tabela para que a gente consiga ser salvo, digamos assim. A doutrina espírita, por sinal, ela não é uma doutrina salvacionista. Ela nos mostra o caminho. A salvação será feita por nós mesmos. A salvação no sentido, né, da nossa elevação espiritual. Mas é preciso alcançar de fato esses caminhos. E para isso nós precisamos nos compreender antes de compreender os outros. Nós não conseguimos fazer uma leitura de ninguém antes de compreendermos a nós mesmos. Então é necessário que nós nos analisemos, como já falamos, sem o julgamento, mas pautado no Evangelho, buscando nas referências que nós já temos, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos ajudar nesse entendimento. Então, essa mensagem do Cristo e o Evangelho redivivo, nós viemos através dessa metodologia buscar nos ajudar a compreender todos os textos do Novo Testamento, mas não apenas para o conhecimento, para que ela nos sirva realmente de manancial, para que nós aos poucos consigamos exercer, consigamos praticar os ensinamentos do Cristo, aplicá-los em nossa vida. E é preciso também entender uma questão: nenhum de nós conseguirá isso de uma hora para outra. Muito provável, até o final da nossa existência nessa encarnação, nós também não iremos conseguir essa ascensão. Mas nós iremos nos preparar para a próxima. É o começo. Nós já iremos pular algumas etapas, né? É preciso entender que nenhum de nós aqui está no encalço do anjo. O anjo está longe. O anjo está muito longe. O anjo é forjado na renúncia, no trabalho, às vezes na dor. Nós estamos ainda no encalço do homem. Nós não nos humanizamos ainda completamente. E esse caminho é feito lentamente, mas sólido. Ele precisa ser construído, ele precisa ser firmado através desse conhecimento, dessa meditação, dessa busca pelo sentimento, para que aos poucos nós consigamos viver a mensagem do Cristo. Essa é a mensagem que nós temos para essa noite. Nós esperamos ter conseguido dar conta da nossa tarefa, né? Nós gostaríamos ainda de dizer que esta casa possui 3 pessoas, a partir dos estudos, que estão sendo capacitadas pela 14ª URI, né? E quem sabe, em tempo certo, essa casa também, né, implante o estudo do Evangelho Redivivo, que eu garanto é muito interessante e muito compensador espiritualmente falando, né? Então, quem sabe ainda teremos aqui, né, o estudo do Evangelho Redivivo.
Nós queremos agradecer o convite da casa, por ter nos oferecido essa oportunidade, e deixamos aqui o nosso abraço